Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque estamos começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados super especiais e de altíssima categoria. Mas antes da gente conhecer e saber quem é o nosso convidado de hoje, eu já quero te pedir mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. Dito isso, vamos conhecer então o nosso convidado de hoje, como eu digo, que é de altíssima categoria, não é da boca para fora e você já sabe disso, porque hoje nós estamos tendo o prazer de receber ele, que é advogado e vereador lá da cidade de Autônia, um grande amigo, o João Pedro da Mata. João, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, uma satisfação receber você aqui. Há bastante tempo a gente já tem tentado marcar e graças a Deus hoje deu certo, né, João? Seja bem-vindo. Marcinho, obrigado. Eu que agradeço ao convite, né, de estar aqui presente, participando, né, do seu programa. A gente que já vem acompanhando e vem assistindo, né, os episódios anteriores. E hoje, finalmente saiu, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, falando um pouquinho, né, da nossa trajetória, das nossas perspectivas, né, para o futuro aí do nosso município, da nossa região. Então, eu acredito que isso é de grande valia, né, para o nosso trabalho, para justamente tá colocando aí para a população e para todos aqueles que acompanham, né, o seu programa, sabendo um pouquinho mais aí a respeito da gente. E também a gente falar de um tema muito importante que é a renovação na política. A gente, muitas vezes, quando a gente toca nesse assunto política, as pessoas torce o nariz, já não quer saber, mas ao longo do tempo e principalmente nos últimos anos a gente tem visto, né, João, a importância da política na nossa vida, na vida da sociedade e o quão importante é o político e a política na nossa vida, na vida da sociedade, né, João? E principalmente agora que você está como um político, como vereador, né, João? Com certeza, Marcinho. A gente né, começou aí a se envolver, né, diretamente na política lá em 2020, né, quando eu saí candidato a vereador, isso enquanto mandatário. Mas a gente já tem, né, de berço, digamos assim, um pouco de história já na política, né? Meu pai, o Pedrinho da Mata, foi vereador por 3 vezes em Autônia, foi vice-prefeito, foi prefeito, e a gente sempre, como um espectador, observando ali erros e acertos e aprendendo a cada dia como que se fazia política, né? E eu digo sempre assim, a política ela é um instrumento social para você mudar a vida das pessoas. A política, a boa política, ela traz resultados aí extraordinários para a sua localidade, para a sua comunidade, e é justamente por isso que nós precisamos de bons políticos, né? Eu comecei, como disse, no mandato em 2021, a minha primeira eleição que concorri efetivamente foi em 2020, graças a Deus saí vitorioso, né, junto com o apoio de muitas lideranças, muitos amigos, familiares, enfim, e aí nós conquistamos lá o cargo de vereador, né, e de lá para cá a gente vem trabalhando, tentando atender a contento a nossa comunidade lá. Então, como disse, meu pai foi, né, vereador, prefeito e vice-prefeito, e eu até então não tinha essa ânsia para poder sair como candidato, né? Minha formação é jurídica, eu sou advogado, né, desde 2020 também. Eu fiz o juramento da OAB em 2020, ingressei no curso de Direito na Unipar em 2015, me formei em 2019, ainda no decorrer do curso, né, graças a Deus consegui passar na prova da OAB. E no início de 2020 fui fazer o juramento. E eu digo que foi um momento muito especial e determinante ali na minha vida. Eu digo que sempre é tudo no tempo de Deus, né? Porque em 2020 foi o período, eu acredito que todos se lembrem, que nós entramos na pandemia. E aí o primeiro juramento da OAB foi em Curitiba, que teve naquele ano. E aí eu colei grau no final de janeiro de 2020. Aí preparei toda a documentação, fui ali na subseção de Iporã, que é a nossa subseção aqui, entreguei a documentação e saiu esse primeiro juramento lá em Curitiba. E aí já tinha, né, a questão da pandemia em outros locais e estava tendo as interdições que tiveram.
e fui para lá, para Curitiba, justamente para fazer o juramento. Fui lá, deu tudo certo, graças a Deus. Voltamos para cá. Poucos dias depois, suspenderam todos os juramentos que teria no estado nosso e no Brasil, enfim. E aí, só retornou lá em outubro, salvo o melhor juízo, lá em outubro de 2020. E nesse período, eu já estava advogando. E veio o período pré-eleitoral, né? Nós fizemos ali reuniões com aqueles que queriam sair candidatos. E até então, eu ainda não tinha essa vocação, essa vontade de entrar efetivamente na política. Mas aí, em discussão com colegas, com familiares, bastante gente solicitando e pedindo para que a gente saísse candidato, finalmente tomei a decisão e lá em 2020 coloquei meu nome à disposição, né, da comunidade de Autônia. Como disse, graças a Deus nós tiramos aí 465 votos, né, fui o terceiro vereador mais votado. E de lá para cá a gente vem fazendo esse trabalho lá na Câmara de Vereadores. E você falou, né, que em 2020 teve a pandemia, foi um período, acho, de uma adaptação para todo mundo, né? Com e certeza. Principalmente na questão eleitoral. Me recordo que a eleição não tinha mais aquele corpo a corpo, né? Teve que ser uma eleição digital, uma eleição totalmente pela internet, mensagens. Como é que foi esse desafio também de também ter que se renovar? Além de você não ter essa experiência dentro do campo político, mas aí entrar também nessa parte que todo mundo precisava se renovar e fazer algo diferente. Como é que foi esse período de campanha na pandemia? Marcinho, eu me vejo assim, dentro da nova geração de políticos, né? Porque nós sabemos que tudo na nossa vida é feito de fases, né? E tudo evolui, né? Tudo vem a cada vez mais ficando mais técnico, e eu digo que na política não é diferente. Então, lá na pandemia nós tivemos até a eleição foi postergada, né, a data dela, em regra em outubro, e ela aconteceu dia 15 de novembro, lá em 2020, justamente por conta da pandemia, e não teve realmente esse corpo a corpo aí, não teve palanque político. Então, o trabalho ele foi feito basicamente nas redes sociais, né? Então, nós tivemos que traçar nossa estratégia ali de campanha baseado justamente nisso. Tive a ajuda, né, de uma equipe muito competente, grandes parceiros lá de Autônia, e que conseguiram transmitir a mensagem que a gente queria enquanto candidato. E eu acredito que tenha sido esse um dos fatores determinantes aí para a nossa vitória lá na eleição de 2020. E você falou, né, que você é formado, né, como advogado. Isso. Tem aí formação na área do direito. E a gente tem visto um movimento muito forte nessa questão de pessoas que têm graduação. E é até aí eu já vou falar uma opinião minha, tá? Né? Uhum. Isso é algo meu. Eu acho que o papel do político, por exemplo, dos vereadores, são vocês que fazem as leis. Justamente. Até num episódio que teve aqui o Iago, a gente falando sobre o papel do vereador, a gente recebeu também o Joel. Uhum. Eu acho, na minha concepção, um absurdo. Por exemplo, vai ter uma lei, a administração passa por advogado, passa por um crivo jurídico, desce para a Câmara para ser votado por pessoas talvez que não tenham conhecimento, não sabe ler ou não tem algum estudo, não desmerecendo, mas é uma coisa de grande responsabilidade. E simplesmente deixar essa parte política dos vereadores algo assim menos profissionalizado. Tem muita gente entrando na política mais pelo salário do que pelo bem comum da sociedade. E aí, olhando para a sua história, eu até admiro isso, porque, querendo ou não, a partir do momento que você entra na política, você já não é mais a pedra, você passa a ser a vidraça. Justamente. Porque você poderia muito bem estar exercendo a sua advocacia e você escolheu a política. Sim. Por que você escolheu entrar na política e não seguir a carreira da advocacia? E, na verdade, Marcinho, hoje eu ainda advogo. Eu advogo também porque, como eu não faço parte da mesa da Câmara, né, eu não tenho impedimento legal para exercer a advocacia. Se eu fizesse parte, fosse um presidente, vice, ou primeiro ou segundo secretário, eu não poderia por conta do impedimento legal. Mas como eu não faço parte da mesa, justamente por uma escolha nossa, eu posso estar advogando. Mas eu digo que é justamente isso. A advocacia hoje, ela me soma muito
dentro do meu mandato, enquanto vereador. Porque a gente, graças a Deus, conhece o básico, né? Digamos assim, eu digo que o direito você sai conhecendo o básico e você tem que se aprofundar, né? Eu já fiz 2 especializações já na área jurídica e elas contribuem muito, né, para o desenvolvimento do nosso mandato. E eu acredito, Marcinho, que a população tem entendido isso, tem entendido que nós temos a força de vontade e a capacidade. Foi até um lema da nossa campanha, a juventude capacitada para inovar. E é justamente isso, né? A gente se capacitou durante a nossa vida, fiz estágio em Umuarama, no gabinete, né, do Dr. Marcelo Bertasso, em 2018. Ainda em 2018 fui convidado, já tendo aí uma experiência, digamos assim, já mais na área política, a trabalhar no gabinete da Casa Civil do Governo do Estado. O período que trabalhei lá foram mais ou menos aí uns 8 meses que eu trabalhei. Aí no final de 2018, né, voltei a trabalhar em gabinete de juiz, mas já aqui em Autônia, Dr. Marcelo Ferracin, e concluí meu curso de Direito morando em Autônia, e foi quando eu passei, né, na OAB. Então eu digo assim, a faculdade que eu cursei, graças a Deus, ela me ajuda muito durante o meu mandato, porque o papel do vereador é justamente esse, legislar, fiscalizar, cobrar o poder executivo. Até a título, né, de esclarecimento, muitas vezes as pessoas nos cobram, olha, João, mas tal coisa lá precisa ser feito, né? E aí a gente tenta clarear, tenta explicar, olha, justamente precisa ser feito. E o nosso papel aqui é cobrar para que o executivo faça. E o poder executivo já vem justamente de executar. Então, quem executa é o Poder Executivo. Nós, enquanto vereadores, a gente legisla, né? A gente, em tese, fala pelo cidadão, né, que não tem voz dentro do poder público, né? É justamente por isso que foi outorgado esse voto a nós. Então, a área jurídica, ela me ajuda demais com essa questão aí do exercício da vereança. E você tem um conhecimento e você consegue levar isso, né, para dentro da vereança, que nem você falou, e também entender também os anseios da população, mas ao mesmo tempo entender das leis, ver o que é possível e o que não é possível. Porque nós, como população, eu já me incluo nisso, muitas vezes a gente, do olhar de fora, a gente acha que tudo pode, tudo é feito desse jeito, assim. Quando a gente vai ver de fato ali, não é. Por exemplo, a gente já teve casos aqui na nossa cidade, por exemplo, de recurso. Vamos pegar aqui bem recurso ali para o asfalto que está fazendo ali para a praia, sentido da prainha do Paracaí. Outros lugares, por exemplo, para a Vila Oriental, que já é pelo Estado, o pessoal cobra, mas por que lá foi até lá e aqui não está vindo? Mas não sabe que aquele recurso veio de um ministério. Então as pessoas não entendem essa questão de vínculo, de recurso vinculado a tal de coisa, se é né? para a saúde, se é para a educação, dali não pode tirar, mexer, alocar em outro local. Então isso também te ajuda até nessa parte de esclarecer para a população também, né? Com certeza, Marcinho. Dentro do poder público, você só pode fazer ou deixar de fazer algo se tiver previsão legal, que é o contrário da nossa vida civil, né? Você não é obrigado a fazer nada desde que não esteja previsto em lei. E no poder público, não. No poder público você só pode fazer ou deixar de fazer se tiver previsão legal. Então, está lá o prefeito, né, os secretários, os vereadores. Então, eles só podem atuar dentro da legalidade. É justamente isso que você disse, né? Às vezes vem um recurso lá, eu escuto, né, o pessoal às vezes comentando, tem tantos milhões de reais, né, em tal área, por que não jogar para a área Y, sendo que está na área X? Por questões legais, não pode, né? Existem os recursos vinculados, né? Existem os recursos livres, mas dentro dos próprios recursos livres, eu brinco, que ele também é vinculado a alguma área, né? Então você não pode simplesmente, eu quero usar isso aqui em infraestrutura urbana ou infraestrutura rural, ou mesmo usar para uma melhoria na saúde, sendo o recurso da educação, ou vice-versa. Então, o orçamento, por exemplo, do município, né, nós até vamos votar ele na semana que vem lá em Autônia. O orçamento do município, ele reserva para a área da educação, por exemplo, 25%.
né? Para a área, isso é o mínimo legal previsto dentro da Constituição. Para a área da saúde, ele reserva o mínimo legal de 15%. O nosso município hoje ele gasta mais ou menos aí, creio eu, dentro de 31% a 32%. Então, olhe para você ver, dentro de um orçamento de 100% que você já tem que reservar aquele valor que vai ser destinado para o Poder Legislativo, e para o Poder Executivo sobra uma certa fatia. Dentro dessa fatia, 25% já vai para a educação. Os outros 15%, obrigatoriamente, vai para a saúde, né? E nós lá gastamos esse percentual que eu falei há pouco. E o restante sobra para você fazer as melhorias dentro do município. Então, assim, acaba ficando um recurso muito direcionado para cada área. Então, o gestor público, o administrador público, né, o mandatário, ele tem que ter essa consciência que não é ele chegar dentro de uma prefeitura ou dentro de uma câmara e ele não vai conseguir agir da forma que talvez ele imagina lá fora. Ele tem que ter a consciência que lá dentro ele precisa observar estritamente a legalidade. Né, a legalidade. Lógico que o gestor público, isso aí já no Poder Executivo, ele tem a discricionariedade, né, de observar, olha, eu acho que essa obra aqui ela é mais prioritária do que essa. Ele tem essa discricionariedade. Mas o recurso que vem para A, ele tem que ser gasto em A, B em B. Então ele não pode estar trocando essas moedas, digamos assim. E ao entrar, por mais que você teve a experiência com seu pai, né, bem desse berço político, mas ao adentrar dentro da política é diferente. Uma coisa é você estar de fora, e eu creio que também é uma carga muito pesada para vocês, principalmente quem sofre muito é a família. Certeza. Né? Falando na parte do executivo, né, o vereador também tem essa questão, principalmente em cidade pequena, eu vejo muito isso, tem muito essa proximidade, né? Mas falando na questão da administração, seu pai, como já foi prefeito, eu creio que a família recebe, né, acaba pagando muito também pelo gestor ali. Então, acaba, que nem eu falei para você, sai de ser a pedra, vira vidraça, então você fica muito em evidência. Mas você teve essa experiência junto com seu pai. E o que você aprendeu ao longo disso e ao adentrar lá dentro, na política? O que você viu assim que... Ô Marcinho, eu sou uma pessoa que eu observo muito. Sabe, eu gosto porque eu sempre cito que tem duas formas de você aprender. Observando ou errando. Observando os erros alheios ou errando, propriamente dito. E por observar bastante, né, essa questão da família, por exemplo, que você comentou, quando a pessoa assume o mandato, a família dele assume também, sem talvez ele querer. Sem a família querer tá assumindo aquele mandato, assume junto. Porque aí, às vezes você vai, né, no mercado, numa padaria, em qualquer lugar, e se tem a demanda, tem a cobrança. Fala com fulano lá, precisamos melhorar aqui, fazer um recap, fazer um tapa-buraco, algo nesse sentido. E aí os familiares também são cobrados ali junto. Então, assim, quando o pai foi prefeito lá, a gente era ainda adolescente, mas a gente sempre acompanha a história, né? Passaram lá vários prefeitos já no município de Autônia, e eu digo que todos eles, dentro das suas limitações e dentro ali do contexto que eles viveram, tentaram fazer o melhor. Porque o político, em regra, lógico que tem os maus políticos também, mas os bons políticos, eles não entram para não fazer. Muito pelo contrário, né? O cara quer ver a obra acontecer, quer ver, né, o município desenvolver. E cada um deles, dentro do seu mandato, às vezes comete algum equívoco, algo nesse sentido, porque eu digo que ninguém é perfeito. E nem dentro de casa a gente consegue, às vezes, resolver tudo aquilo que a gente quer. Imagina dentro de um município, né, que é muito grande. Então, a gente observa muito isso aí. E, assim, dos mandatos que passaram, cada um deles fez uma parte daquilo que imaginou ser interessante para o município, para o desenvolvimento daquela região. E quando vem o outro, observa talvez algo que ficou devendo, né, naquele mandato, ele vem e diz, olha, nós vamos resolver isso aqui, vamos resolver assim, assim, assado. Nós temos, por exemplo, uma demanda lá no município de Autônia de quando o município é município, nós temos essa demanda, que é a pavimentação da nossa estrada mestre lá, que liga
a Vila Iara. Essa é uma demanda que a gente vem lutando nesse mandato nosso, nos quase 3 anos aí de mandato, mas aí o prefeito Gervasoni, né, já vem lutando também desde o mandato passado, enquanto eu ainda não estava lá na Câmara, e outros prefeitos também que passaram vêm tentando resolver essa questão dessa pavimentação. Hoje ela já está bem encaminhada, né? A gente tem uma expectativa grande que isso aconteça ainda no nosso mandato. Como disse também, não depende só de nós, depende de uma união, de uma equipe. Porque aí você faz o projeto, manda o projeto para o Estado analisa, volta para correções, aí volta para o Estado novamente, e talvez esse trâmite aí demore anos. E o poder público, infelizmente, ele é muito moroso. Nós vamos votar hoje, hoje nós temos sessão na Câmara à noite, nós vamos votar um recurso, né, que nós conquistamos lá na Secretaria das Cidades, né, foi viabilizado aí pelo nosso deputado estadual Alexandre Cury, e um recurso de R$600 mil para a construção de um barracão industrial. Mas esse recurso, se você vê a luta que já, né, que tem para conquistar isso, para chegar no patamar de nós estarmos votando o orçamento, antes de eu assumir o mandato, já esse recurso já tinha essa expectativa dele. Lá em 2020, quando nós assumimos, foi aberta a chamada prioridade, né, que dentro do Estado abre-se essa chamada prioridade. Foi feita a análise do projeto e tudo mais. Quando foi em junho desse ano, o projeto já aprovado, a prioridade simplesmente sumiu do sistema. E aí, em conversa com o pessoal, diz que as prioridades que tinham de 2021, elas realmente tinham sido baixadas. Foi mais uma luta novamente para a gente reconquistar esse recurso. E agora, em outubro, graças a Deus, abriu novamente essa prioridade. E a análise do projeto já foi concluída, o projeto foi aprovado. E hoje nós vamos estar votando o orçamento. Mas olha para você ver, a luta que já há quase 3 anos aí que eu estou no mandato, e isso já é uma luta também que já veio de antes, para conquistar um recurso para a construção do barracão industrial. Então é muito moroso, mas a gente não pode desistir. E a gente que está no mandato, a gente se dispôs a isso. Né? Ninguém foi lá e me colocou sem eu me dispor a querer ser mandatário. Então, a gente quando entra, a gente tem que ter essa consciência. Olha, nem tudo são flores, né? Mas você tem que estar correndo atrás diuturnamente para... É saber dos desafios, né, João? Justamente. Os desafios eles vêm para ser, de fato, superado, e eu acho que não só nessa área política, mas na carreira de trabalho, no nosso dia a dia, é um desafio diário, né? E a gente vai falar no próximo bloco de algumas questões, principalmente do nosso tema, que é a questão da renovação da política. A gente tem visto esse movimento, e muito importante, mas a gente vai falar isso no próximo bloco, porque a gente vai para um intervalo comercial, e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o João Pedro da Mata, ele que é advogado e vereador
no município de Autônia. E a gente vai falar nesse bloco agora sobre a questão da renovação na política. É algo que a gente também tem visto, esse movimento, a gente tem visto muitos jovens, mas aí vamos mudar um pouco a concepção, porque quando a gente fala de renovação, a gente fala na juventude, mas eu acho que a renovação é muito na questão do conceito, né, João? Eu acho que as pessoas têm mudado um pouco o conceito. A gente conversava aqui em off em relação à campanha, por exemplo. Antigamente existia muito isso, a gente chegava, via os políticos chegando nas pessoas e já vinha aquela cobrança. Mas para que você quer entrar na política? O que você vai fazer na política? Então já vinha aquela rejeição, como se todo político, igual você falou no primeiro bloco, né, existem políticos bons e interessados, né, em fazer o bem pelo povo. Você já chegou a passar por alguma situação dessa de chegar e a pessoa fala assim, mas você quer o que com política? Principalmente você que é um cara jovem, advogado. Então todo mundo já associa o político com algum interesse. Já passou por alguma situação dessa? Assim? Já, Marcinho. Na verdade, assim, a gente percebe às vezes uma certa aversão à política. Mas eu digo sempre assim, todos nós, enquanto cidadãos, né, precisamos estar antenados na política, porque é a política que vai reger aquilo que vai ser feito pelo nosso município. Então, a gente precisa estar atento, né, principalmente no período eleitoral, àqueles que estão se dispondo, né, se colocando à disposição ali no cargo eletivo. Então, a gente lá em 2020 teve um episódio bem bacana, que pedindo voto ali, né, no comércio, e aí uma pessoa, né, me abordou, olha, tudo bem, você está pedindo o meu voto, mas o que é que você faz fora da política? Você está, tipo assim, ela quis dizer que você está entrando na política só por entrar, só pelo cargo, ou o que é que você faz fora disso? Eu falei, olha, eu tenho formação acadêmica, né? Sou advogado, hoje exerço a profissão e tudo mais, e quero entrar justamente para colocar à disposição esse conhecimento que a gente tem, né? Esse período que a gente passou cursando a faculdade de Direito, colocar em prática lá dentro da política, que eu acho que vai somar muito. Aí, no mesmo instante, você percebe que já muda um pouquinho, né, o conceito da pessoa, porque às vezes, como eu disse, ela vê o político só como político, né? Ele não vê como uma pessoa talvez um pouco mais técnica, e hoje a política exige muito isso. Você vê aí, ano que vem nós teremos eleições, né, novamente municipais. Nós tivemos ano passado eleições federais e estaduais, e se você vê a gama de novos políticos que ingressaram, né, o percentual é muito grande. Por exemplo, eu cito como exemplo lá, tem a Tabata Amaral, que é de São Paulo, tem o Nicolas Ferreira, que é de Minas, são, né, pessoas mais conhecidas assim, na mídia. Fernandes. Isso, são bastante políticos jovens. São políticos jovens. E pessoas que buscaram conhecimento fora, né, da política e também, paralelamente, estudando sobre política, e quando se lançaram candidatos, né, tiveram uma votação muito expressiva, porque há essa carência, né, disso aí, de políticos que, de fato, saibam aquilo que vão fazer lá dentro. Eu digo sempre assim, não adianta você pegar um avião para pilotar se você não sabe pilotar avião, né? Então, se você tem carteira para A e B, para carro e moto, e montar num avião, não vai dar certo. Então, você precisa entender aquilo que você vai fazer lá dentro, para depois você justamente exercer com excelência aquilo que você vai fazer. Então, no mandato não é diferente. Quando a gente se propôs a sair candidato, foi justamente para isso, para colocar em prática esse conhecimento que a gente adquiriu. E hoje, cada dia mais a população tem cobrado e tem percebido que não basta você simplesmente ser o político. Você precisa ter um conhecimento para poder implementar isso aí de fato. E hoje a gente tem uma ferramenta muito forte que é a rede social, inclusive é algo que nós estamos usando hoje, né? Com a rede social hoje a gente está tendo a oportunidade de estar falando, de estar conhecendo novas pessoas, né? Conhecendo o teu trabalho, a gente que é aqui de São Jorge. Então, temos a rede social para isso. E aí, voltando de novo a falar, a questão da renovação na política, né? A gente vê
a questão da juventude, porém também a questão de conceitos também, porque antigamente a gente já tem visto isso se mudar, né? Aquela questão do social. A política ela não pode ser o social, né? O assistencialismo. O assistencialismo. Então essa questão que você falou aí é muito importante, a questão técnica. Justamente. Porque começa a fazer a diferença e vai interferir mesmo. Você vê uma mudança desde quando você entrou, né, começou a entender mesmo de política, até mesmo ingressar na faculdade. Você viu uma mudança nessa questão da renovação, as pessoas mudar um pouco esse conceito da política? Com certeza. Se você pegar, por exemplo, essa questão que você comentou do assistencialismo, né? Você pega a política antigamente, ela era feita basicamente sobre isso, né? Então a pessoa ia lá, pagava um combustível ou algo nesse sentido e aí ela era eleita, né, por conta daquilo. Mas aí eu percebo assim, o meu jeito de fazer política é diferente. Por quê? Porque se você direciona um atendimento exclusivo e particular para aquela pessoa, você acaba gerando o chamado voto de cabresto. E isso não é bom para a política. Por quê? Porque você tem que trabalhar com viés de políticas públicas, sabe? Política que atenda todo mundo. Eu digo sempre assim, às vezes as pessoas nos procuram, João, olha, eu estou com dificuldade de um exame, ou talvez eu estou com dificuldade de uma cirurgia ou algo nesse sentido. E eu acho que nós, enquanto mandatários, nós precisamos trabalhar justamente para isso. Para que o cidadão, quando vá buscar um serviço público, ele não precise estar recorrendo diretamente ao político para estar tornando aquilo realidade. Ele já saia dali com um atendimento de qualidade, né? Então eu acho que nós precisamos trabalhar justamente para isso. Trabalhar pensando num coletivo, não individualizar com atendimentos. E só pegando um gancho naquilo que você falou, porque quando a política for feita com excelência, as pessoas automaticamente elas já vão começar a ver que o resultado vai começar a aparecer. Porque se você começar a escolher, se nós escolhemos representantes, os nossos representantes técnicos, com o pensamento de fato em fazer acontecer, tudo isso que a gente vai talvez buscar lá no político, essa questão, estou precisando aqui de uma cirurgia, estou precisando disso, o serviço público começa a ser exercido com excelência, porque os mandatários, aqueles que nos representam, faz também um trabalho de excelência. Mas aí a gente tem que fazer o nosso papel enquanto eleitor. Começar a ter esse olhar e escolher políticos de fato técnicos, preocupados em fazer o bem comum, não o bem assim que nem você falou, mais direcionado. Direcionado. Né? Eu digo assim, se você verificar, pode fazer um levantamento dentro do município, por exemplo. Nós tivemos eleições, como disse, estaduais e federais ano passado. Chega no cidadão e pergunta, quem que você votou para deputado estadual? Quem que você votou para senador? Quem que você votou para deputado federal? Às vezes a pessoa não lembra. Por quê? Porque votou talvez porque um amigo pediu, ou porque um político ali que já está no mandato, por exemplo, pediu, mas ela não votou talvez por convicção dela, por ter estudado o candidato e por ter observado aquilo que ele está se propondo a fazer. Então é justamente isso, nós precisamos também evoluir nessa questão, para que quando alguém saia candidato, lógico que a política, abrindo um parênteses aqui rapidinho, ela é feita por vários segmentos da sociedade. Tem aquele político que trabalha mais voltado na área da agricultura, tem aquele que tem mais afinidade com a área da saúde, outro com a área da educação, outro na questão de infraestrutura, e é justamente por isso que nós temos, vamos supor, nos municípios 9 vereadores, o mínimo legal constitucional são 9 vereadores cada município, e é justamente por isso, para que represente cada segmento da sua comunidade. Mas quando a população vai escolher aquele vereador para representar aquele segmento que ela entende ser importante, ela precisa observar a vida pretérita dele, para ver o que é que ele já tem de conhecimento naquilo que ele está se propondo a fazer. Tem que estudar também aquilo que ele está dizendo que pode tentar melhorar futuramente. Então é mais ou menos nesse sentido. Quando, por exemplo, um prefeito, agora passando aqui para as eleições municipais, nós temos ano que vem eleições novamente. Então, assim, olhar atentamente o plano de governo, por exemplo, daquele que vai concorrer a um cargo de prefeito, junto com o seu vice, os vereadores, verificar
certinho a sua trajetória e então escolher cada um, né, aquele que se identifica, e não só simplesmente por R$50 de combustível, por exemplo, né? E isso eu acho que não é critério para você definir, né, alguém que vai te representar durante 4 anos, porque o voto é justamente isso, né? É você outorgar à pessoa que se dispõe ali a ser candidata, outorgar o poder dela falar por você, dela falar e dela tomar decisões por você. Então, se a pessoa se sujeita a comprar um voto, por exemplo, lá por R$50 que seja, você já pode criar uma certa aversão, uma relutância ali quanto a essa pessoa, porque ela possivelmente ela vai fazer um mandato meia boca. Vai fazer um mandato meia boca por conta disso. Com boa intenção não tá também, porque, né, não tem... De algum lugar vai ter que voltar esse dinheiro. Esse vai ter que voltar de algum lugar, né? Dinheiro. Porque é aquilo que eu falo. A questão da compra de votos, a gente ouve a sociedade dizendo que a culpa é do político. E eu vou dizer aqui algo talvez vai chocar muita gente aqui. A culpa não é do político, não. A culpa é sua de que vende o voto. Porque se você não vender seu voto, ele não tinha de quem comprar. Então, essa mania que a gente tem de tacar a responsabilidade no outro e não assumir o que é nosso, é o que tem feito com que nós chegamos no patamar que a gente chegou. Né? A gente tem um país cheio de riquezas, mas muito atrasado nessa questão. Porque a gente vai pensando muito no eu, e aí quando dá alguma coisa, a gente quer culpar. Fulano lá comprou voto, ciclano comprou voto. Não. Alguém vendeu o voto. Ele comprou porque alguém vendeu. Porque se vamos pegar um exemplo, né? O João Pedro vai lá e não compra o voto fulano, mas outro ia lá e ia comprar o voto dele. E aí isso vai. Então, o grande problema é de quem vende esse voto. Não é de quem compra. Porque se não tivesse, se fosse fazer uma política, né, todo mundo pensasse de fato. E isso é certo. A gente tem visto isso na veia mesmo. Quanto a política interfere na nossa vida, na nossa sociedade, na educação das nossas crianças. Tudo está envolvido a política. Então está na hora da gente mudar essa chave, esse conceito dessa aversão que a gente tem da política. Eu tinha muito isso, João, confesso, e hoje não. Hoje eu já começo a olhar diferente. É aquilo que eu disse, né? Às vezes as pessoas veem a política com aquele estigma, né? com aquela aversão, com aquela, né, indisposição, justamente por conta dos maus políticos, né? Essa semana mesmo saiu lá uma reportagem de um deputado federal solicitando ali dos seus assessores para que devolvesse um percentual para ele pagar uma dívida de campanha dele, né? Então, é por conta dessas pessoas, desses maus políticos, que toda a classe política ela acaba tendo esse desprestígio, né, digamos assim, dentro da sociedade. Mas aí você vê o número de votos que esse cidadão tirou, por exemplo, na eleição passada, e você olha e fala, poxa vida, mas o cara tá ali, tá sabendo que o cara tá fazendo falcatrua, tá usando do mandato para benefício próprio, e ainda tem uma expressividade dessa de votos, né? Então a gente acaba não entendendo muito bem o porquê que não observar melhor os candidatos, né? A população tem que observar e tem que cobrar mesmo, tem que cobrar porque, como eu disse ali no bloco passado, nós não estamos aqui obrigados, né? Nós não estamos no mandato de forma obrigada, a gente se dispôs a ser candidato. Então, se a gente se dispôs a ser candidato, é justamente para isso, para tentar fazer a boa política, a política sadia, a política que pensa no bem-estar da comunidade, né? Então é justamente isso, Marcinha, entrar na política, e por isso também da renovação que está tendo na classe política, porque antigamente eu me lembro que quando vinha um deputado, né, no município, parecia que estava vindo um rei, né, digamos assim. E as pessoas, através da informação, né, através de um celular, da internet e tudo mais, elas conseguem ter mais informação. E elas sabem que, na verdade, quem manda no político é o povo. É o povo que coloca ele lá e é o povo que tem o poder de tirar. Por isso da gente ter eleições de 4 em 4 anos. Então você outorga aquele poder para o cidadão, mas ele é uma outorga temporária. Se o cidadão que virou o político lá, ele não condizer com aquilo que você esperar, você tem, obviamente, o poder de tirar
ele de lá. E por isso, da mácula que nós não podemos ter mais, da questão da compra de votos, da questão daquele político que utiliza do cargo para benefício próprio. Né? O cara que compra voto, eu digo sempre assim, ele vai ter que reaver esse dinheiro de algum lugar depois. E aí? Aí é onde começa a corrupção. E é isso que está tendo, né? E outra coisa que eu tenho visto também é muita questão da ideologia. Muita gente votando por questão ideológica, fecha os olhos, é isso aqui, pode estar errado, mas a minha ideologia é essa, o meu segmento é esse. E aí a questão que você falou aqui que é interessante. Porque o povo ele tem o poder de colocar e tem o poder de tirar. Sim. E para vocês, e isso não é só na área política, eu vejo na área profissional, isso é muito importante. A partir do momento que a gente vê o erro, a gente saber fazer a crítica. Sim. Porque a crítica ajuda que faz tudo crescer. E o problema é, vamos supor, eu sou amigo do João, o João lá é vereador, mas sou muito amigo dele, o João tá fazendo coisa lá que não pode, mas eu sou amigo dele, eu não vou falar. E eu vou defender o João até a morte. E aí eu vou defender o Pedro até a morte, e vou defender fulano até a morte. E a gente começa a cair nessa questão ideológica. Tá errado, mas é porque é da minha... Né, tem muito essa questão de direita, esquerda, e tá muito polarizado hoje, infelizmente, isso, e as pessoas estão fechando os olhos muito para certos tipos de situações. Então você vê que a ideologia também tem atrapalhado bastante a política. Tem sim. Eu vejo assim, Marcinho, na verdade as pessoas se atentaram mais a essas questões ideológicas e partidárias, quais seriam os vieses político-partidário de cada sigla, né, digamos assim. Eu acredito que a partir de 2018, né, nós tivemos as eleições federais aí, estaduais, então lá em 2018, independentemente do lado que cada um concorde, foi lá, eu acho que um divisor de águas para isso. Então hoje, se você é de um partido A, você é taxado como uma má pessoa, por aquele que gosta do partido B. E vice-versa, se você é do partido B, você é taxado de uma má pessoa por aquele que gosta do partido A. E eu vejo que as coisas não são bem por aí, né? Não são bem por aí. Dentro da advocacia, talvez, né, falando aqui da minha área profissional, dentro da advocacia você tem maus profissionais. Eu digo mal profissional, aquele cidadão que utiliza-se da advocacia para poder tirar benefício próprio, né, em relação às pessoas que ele atende. Tem gente dentro do judiciário, tem gente dentro da polícia, isso em todos os segmentos da sociedade. A gente sabe que tem aquelas pessoas que são mal intencionadas. Né? Então a gente tem que extirpar esse pessoal de lá. E não é porque talvez que você esteja no partido A ou B, ou de centro-direita, centro-esquerda, centro, o centrão, né, que fala, que você talvez não tenha bons pensamentos, boas políticas públicas para a sua sociedade. Então eu vejo assim, precisa-se mais de união. Eu uso sempre dessa palavra, da união, para a gente poder construir. O debate é importante. Debate, né? De ideias. O debate, né? a crítica construtiva, né? O diálogo, ele é importante. Eu uso muito do diálogo. Eu gosto assim, eu digo que você, com uma boa conversa, você resolve quase tudo. Uma boa conversa, você consegue resolver quase tudo. Então, por que não dialogar? Né? Porque na adversidade, muitas vezes, que você cresce. Às vezes você tem um pensamento... E o seu pensamento, aquilo para você é um dogma. Para mim isso aqui é o correto e eu não mudo. Mas às vezes o seu pensamento com uma certa crítica ali construtiva, né? Porque criticar por criticar é muito fácil. Mas você criticar, tentando melhorar e tentando trazer a solução para algo que hoje não está correspondendo adequadamente, isso aí já é mais difícil. Mas você ouvir é muito importante, né? Às vezes você está seguindo uma linha ali que você sempre seguiu, mas aquilo já não é mais condizente com a realidade que você está vivendo. Então você precisa inovar, precisa alterar e precisa talvez recuar, dar um passo atrás para dizer, olha, não, eu acho que isso aqui realmente não está legal e eu preciso mudar esse conceito. Então é justamente isso, né? Essa questão da polarização é um problema, eu vejo como um problema, né? Porque às vezes, né, as pessoas falam, tem um deputado de esquerda. Poxa, mas não é só porque o cara é um deputado de esquerda que necessariamente ele vai ser um mau político. E também não quer dizer que o cara é um deputado de direita que necessariamente ele vai ser um bom ou mau político. Isso vai do caráter de cada um.
né? Vai daquilo que ele leva consigo como um preceito, né? Então é justamente isso. O princípio ele direciona aquilo que você vai fazer, independente de onde você esteja. E tudo isso é importante, né? Seja a questão do debate de ideias e além da população, outro papel importante que eu vejo é justamente o motivo ao qual a gente trouxe você aqui, é o papel de quem trabalha com a comunicação, né? Sim. A gente começou esse trabalho, esse projeto, o intuito, eu tenho falado isso em vários episódios, a gente já recebeu aqui o Joel, recebemos aqui o Iago, hoje a gente está recebendo aqui o João Pedro, é o nosso papel também de começar a divulgar aquilo que é bom. Sim. A gente tem muito esse costume de divulgar somente as notícias ruins, aqueles que estão fazendo um mau trabalho, e por isso que hoje a gente está trazendo aqui mais um político, daqueles que a gente pode dizer assim, ó, é referência, a gente tem ainda a esperança de que a gente vai ter um país melhor e vai ter uma sociedade melhor, porque a gente tem que começar a fazer isso. Esquecer um pouco de divulgar aquilo que é ruim, né? É importante sim passar isso para frente, porém ter a mesma força e começar a divulgar aquilo que é bom. Está aqui que é o João Pedro, conheço o trabalho dele, a gente tem acompanhado, tem o Iago, tem o Joel e grandes pessoas aí que têm feito um trabalho excelente na política. Então, a política não é feita por maus, não. Por maus são feitos aqueles que quer tirar vantagem e a gente tem que fazer o nosso papel. E daqui a pouquinho a gente volta mais uma vez, a gente vai para mais um intervalo, a gente vai falar agora sobre as perspectivas de futuro, o trabalho do João também como vereador, as conquistas que já teve, já falou algumas coisas aqui, mas a gente quer que especifique mais um pouco. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360. A escolha do acabamento é o momento mais prazeroso da sua obra. E agora na Padroeira Casa, Construção e Tintas, temos uma variedade de pisos e porcelanatos para o seu estilo e bom gosto. E o melhor de tudo é que o preço é feito especialmente para você. Venha até a nossa loja e confira o que tem de melhor em acabamentos para a sua obra. A Padroeira Casa, Construção e Tintas. Aqui é assim, precisou, tá na mão. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o João Pedro, ele que é advogado, vereador no município de Autônia, e a gente está falando hoje sobre política e, de fato, renovação na política. E a gente quer agora falar um pouco, João, sobre o teu trabalho, né, nesses quase 3 anos como vereador, o que você tem feito, as suas conquistas aí que você já tem conquistado para a população de Autônia. Ô Marcinho, lá em 2020 eu vou fazer aqui um pequeno retrospecto aqui daquilo, né, que a gente se propôs a fazer. O nosso lema lá na política, na campanha, era Juventude Capacitada para Inovar, né? Esse foi o nosso lema de campanha e a gente vem tentando implementar isso desde o primeiro dia, quando a gente tomou posse, lá em 2021. A gente vem correndo atrás, né, de demandas para o nosso município, que, como aqui, eu acredito também, são inúmeras demandas, são inúmeras situações que você precisa estar dando o devido socorro lá, mas a gente vem justamente tentando resolver essas questões. Fiz a parceria, né, que você necessariamente você depende do governo do estado e do governo federal para você tentar conquistar recursos para o seu município. E para isso você precisa dos deputados. Até eu fiz um vídeo na época da campanha explicando o porquê do apoio dos deputados, né? A gente tinha lá parcerias com vários deputados e é justamente para isso, para que você possa angariar recursos para o seu município. Mas para que você consiga executar isso aí, e isso já cabe lá ao Poder Executivo, você precisa dos projetos, né? Então a gente
Eu ia lá, solicitava para o Poder Executivo um determinado projeto e depois corria atrás do recurso. E fiz uma parceria lá em 2021, uma parceria que já tinha com o meu pai, que ele também foi vereador no último mandato, uma parceria com o deputado federal, à época, o Schiavinato, o saudoso Schiavinato. E ele, o saudoso Schiavinato, que me apresentou meu deputado estadual, hoje o Alexandre Cury. Tem uma parceria também muito grande com o deputado Soldado Adriano, também é um parceiro do nosso mandato aí, tem encaminhado algumas coisas lá para nós, e já vamos falar a respeito disso aí. Mas em abril de 2021, o Schiavinato faleceu de Covid. Então eu digo que fiquei órfão de deputado federal, que é algo bastante importante para você trazer conquistas vultuosas aí para o município. Então eu fiquei com o deputado estadual Alexandre Cury. A gente pleiteou essa questão do barracão, que eu comentei aqui num bloco anterior, por conta da morosidade, digamos assim, que é natural do poder público. A gente acabou que esse recurso ele foi baixado lá em junho, mais ou menos, desse ano agora, mas reconquistamos o recurso e dessa vez agora de forma dobrada. Então nós tínhamos conseguido R$300 mil para poder fazer a construção desse barracão industrial que é destinado para isso, e hoje nós conquistamos lá R$600 mil. Depois, nós tivemos uma demanda que nós entramos na parceria com o soldado Adriano José, deputado soldado Adriano José. Foi uma demanda do Colégio Malbataan. A diretora Darlene veio falar conosco a respeito de um recurso de R$1.800.000, mais ou menos, para a reforma lá daquele espaço. E ela veio solicitar para que nós tentássemos intervir junto ao Estado para a liberação desse recurso. Graças a Deus aí a gente foi vitorioso nessa questão. O recurso foi liberado, a obra foi executada, está sendo já utilizada já tanto pelos alunos quanto os profissionais lá, e isso lá no Colégio Malbataan. Depois veio a eleição de 2022 e nós conquistamos lá novamente uma parceria com deputados federais daí. Aí já com o Tião Medeiros, com o Esperafico, são deputados também que hoje estão nos ajudando no mandato. Então, lá em 2021 ainda, a gente fez algumas indicações para o Poder Executivo e uma delas ficou bastante marcada, assim. Nós não temos lá a associação do município que cuide da causa animal. E lá tinha uma demanda muito grande na questão de algum subsídio para a Associação Focinhos e Bigodes lá, que está aqui. Eu quero inclusive mandar um abraço para o Eduardo, que é suplente nosso lá de vereador, para a Sheila, que cuida dessa associação, e para os demais colaboradores lá. Então nós fizemos uma indicação para o Poder Executivo e, em conversa com o prefeito, ele mandou o projeto de lei para a Câmara e hoje é feito um repasse mensal de ração para essa associação lá no município. É uma associação sem fins lucrativos, o pessoal lá se esforça muito, faz campanhas, luta todos os dias justamente para isso, para poder resgatar esses animais de rua e dar uma condição melhor para ele. E esse foi uma das vitórias que nós conquistamos lá, que me marcou bastante. Sabe, nós criamos lá também um projeto de lei em benefício às pessoas com autismo, que também é uma demanda que a gente muito se orgulha de ter apresentado esse projeto de lei. Outras demandas, por exemplo, na questão de infraestrutura, nós agora conquistamos um recurso através do governo do estado de R$1.922.000 para pavimentação asfáltica lá, através da intervenção do deputado Alexandre Cury, que é uma demanda muito grande do nosso município, a questão de pavimentação. Já está aberta a prioridade, o projeto em análise, e eu acredito que logo a gente finalize a análise disso aí e veja sendo executado. Também conquistamos um recurso lá de R$350.000 para pavimentação já na área urbana, isso já através do mandato do deputado Esperafico. E além disso, eu digo sempre assim, a parceria com os bons projetos que vêm do Poder Executivo, que são várias demandas. Eu digo sempre, na área da saúde, foram reformados lá vários postos de saúde no nosso município, foram reformados. Estamos tendo agora a reforma do telhado do nosso hospital, que era uma demanda também muito grande, que estava bastante defasado.
reforma lá de creches e escolas, né? Isso também para melhorar a qualidade de vida das nossas crianças, né? Dos nossos profissionais da área da educação. Tivemos também melhorias lá na área de agricultura, né? A questão de implementos agrícolas lá para os agricultores, tratores foram entregues lá, ambulâncias, pá carregadeira. Enfim, são vários segmentos que a gente vem em parceria, daí no caso, com o Poder Executivo, que a gente vem trabalhando paralelamente ali já no mandato dentro da Câmara. João, e é muita coisa que nem você falou, né? É muita demanda, principalmente na questão dos municípios pequenos, né? E aí tem esse contato aqui direto. Eu creio que você também já teve contatos aí com vereadores de cidades maiores, né? De, né, não sei, Curitiba, Maringá, Umuarama. É diferente, É diferente, né? é diferente. Você já chegou a ter alguma experiência com eles, de falar e ver essa diferença entre esse polo menor e esse polo maior? Já sim, Marcinho. A gente verifica que assim, tem cidades maiores que o vereador tem, por exemplo, a chamada emenda impositiva, que é aquilo que os deputados federais têm. Então, a emenda impositiva, você coloca lá dentro do orçamento aquilo que você gostaria que o Poder Executivo fizesse no ano que vem. E nós aqui, por exemplo, a nossa Câmara não tem isso, né? A nossa Câmara de Vereadores não tem isso. E eu digo sempre a questão da realidade financeira de cada município. Nós temos um problema crônico no município de Autônia, que se chama FAPESPAL, que é o Fundo de Pensão, né? E Aposentadoria é o fundo próprio. Isso eu digo que é um câncer para o município, é uma sangria difícil de ser estancada, mas todo agente público, agente político que se dispõe a um cargo, principalmente do executivo, porque a responsabilidade recai mais sobre o prefeito, né, digamos assim, ele tem que entender e já tem que estar ciente que quando ele assumir aquele cargo, ele vai ter essa responsabilidade para cuidar, que é a questão da aposentadoria e das pensões dos servidores ali dos municípios, dos inativos. E nós lá, por exemplo, hoje temos que fazer um aporte mensal para esse fundo de pensão de mais de R$1 milhão. Então isso acaba engessando um pouco o nosso município, porque é dinheiro que poderia ser investido na melhoria na questão de infraestrutura. Nós precisamos lá hoje urgentemente de recape asfáltico, sabe? É uma demanda que precisa muito lá no município de Autônia, e é um dinheiro que você imagina R$1 milhão por mês para você fazer de recape, nossa, é muito dinheiro. Dá 12 no ano. Dá 12 no ano, e assim, é uma situação que, por que eu digo que é um câncer para o município, que é uma sangria, porque ela não tem uma perspectiva de melhora tão logo, né? Ela tem ali, é feito todo ano o cálculo atuarial, que se chama, passa pelo crivo da Câmara, pela ratificação disso aí, mas assim, não tem muito para onde correr. Nessa questão desse fundo de pensão, não tem muito para onde correr. Eu tive no início do ano, junto com o prefeito e demais colegas vereadores, visitando lá o Ministério da Previdência, para a gente tentar achar uma solução para esse problema, mas assim, as expectativas não são das melhores, infelizmente, né? Ali é a questão de você realmente pagar os aportes e não ter o que fazer. E é uma coisa que já vem correndo de anos, né? De anos atrás. Fica difícil. De anos atrás. E outra coisa que você falou, João, e eu quero saber de você qual que é a importância. Você falou que tinha até o lema da sua campanha, a questão da juventude. Uhum. Qual que é a importância hoje que você vê, aí já falando de futuro, a importância do jovem se inserir na política? A gente até brinca ali que, quem sabe no ano que vem, a gente tente voar e tente respirar novos ares, digamos assim, dentro da política. Mas isso depende muito de como é que vai estar o cenário político no ano que vem. E a gente vem brincando com os amigos, né, instigando eles ali, que a gente vai precisar de parceiros lá dentro, né, de pessoas que são condizentes com aquilo que a gente imagina de bom para o município. E é justamente isso, a gente precisa do jovem, né, enganjado ali na parte política. Por quê? Porque a juventude, ela tem aquela força de vontade, tem aquele ânimo de ver a cidade melhorar. Eu, por exemplo, sou nascido em Autônia, cresci ali, minha família é dali, e um dia quero
né, se Deus abençoar, falecer ali em Autônia, isso lá para frente, tá? Que demore, viu? Que demore bastante. Meu Deus. Mas assim, a gente vê que a gente gosta do município, a gente quer ver o município prosperar. E a política, ela é feita de fases, né? Meu pai teve a fase dele enquanto político, né? Outros políticos do município também tiveram suas fases ali no mandato, e nós estamos tendo hoje a nossa. Futuramente ela vai passar também, né? E aí nós vamos precisar de novas lideranças, de novas pessoas que se disponham a colocar o nome à disposição ali da comunidade, para passar pelo crivo do voto, né? Então, assim, a gente percebe que a juventude precisa de fato se inteirar da política. Vai assistir uma sessão na Câmara, procura saber qual é o verdadeiro papel do vereador, o papel do prefeito, o papel do secretário, né? Precisa se inteirar disso aí. Para quê? Para que futuramente ela coloque o nome dela à disposição. A gente precisa, e digo mais, viu, Marcinho? A gente é carente de pessoas que queiram, né, colocar o seu nome à disposição. Na eleição passada, municipal, nós tivemos lá 78 candidatos a vereadores, né, no total, é isso nos dois candidatos, no grupo dos 2 candidatos que tiveram. Mas a gente percebe que hoje ainda faltam algumas pessoas ainda para a gente poder montar um grupo, né, bom de candidatos a vereadores. Então é por isso que a juventude precisa se impor nesse sentido de colocar o nome à disposição para poder se preparar e concorrer a um cargo e, quem sabe, ser um futuro vereador, uma vereadora, prefeito ou prefeita e assim por diante. Então a gente precisa disso aí. Que a gente tem visto muito, né, as pessoas às vezes criticar bastante. Fulano saiu de candidato, você vê que aquele cara não tem condição de sair de candidato, mas é porque os bons vão se omitindo, aquelas pessoas que de fato têm competência vão se omitindo a isso. E é interessante, a gente tem visto isso se difundir mais. É importante a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão política, a questão do jovem, a juventude tem que sim se inteirar mais sobre política, sobre as coisas da sociedade, né? A gente precisa muito dessa juventude, né? Infelizmente, temos visto também uma juventude um pouco, que a gente diz assim no termo, mimizenta, né? Mas a gente precisa encarar um pouco mais de frente. E eu vejo muito isso, João, até mesmo como esse preconceito que existe, né? Essa aversão de político, porque a partir do momento que você entra, você, que nem eu falei, né? Usa o termo, sai de ser pedra, vira vidraça, então é muito julgado, qualquer ação... se você não fazer, já é porque na campanha você falou isso e agora já está virando as costas, como se o político tem que estar em todo lugar, a todo momento, no boteco, nisso, tem que ficar pagando conta, e não é isso. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa concepção para que também os bons comecem a se inteirar e se interessar pela política. E a gente sempre faz isso, fiz isso com o Joel, fiz isso com o Iago. Eu vou perguntar para você, quais são os princípios que o João Pedro não abre mão? Família, eu acho que assim, o princípio, eu digo sempre assim, se você não ter um bom relacionamento, nem com a sua família, você não cuidar e não prezar, né, por aquilo, como é que você vai se candidatar para cuidar da família dos outros? Né? Porque o político cuida da família dos outros. Então, como que se você não cuida nem ali pai, mãe, irmão, tio, tia, se você não se relaciona bem, nem, né, a minha esposa, graças a Deus, eu quero até mandar um abraço para ela sabe o quanto a gente luta lá, e ela às vezes sofre junto porque não é fácil, né? Às vezes vem a crítica, vem a cobrança e tudo mais, né? Meus filhos lá também, graças a Deus, todos bem, e a gente procura prezar muito pela família, né? Como disse e repito, o político ele se dispõe a estar no cargo para cuidar da família dos outros. Então, se você não cuida nem daquilo que você tem dentro de casa, imagina o que você vai fazer depois que você estiver no mandato. Então, a família, eu digo sempre assim, você prezar pela moral, pelos princípios legais, né? Eu acho que a legalidade, principalmente dentro do poder público, você precisa ter isso em mente, você precisa saber que você vai entrar ali para fazer a coisa correta de verdade. É vergonhoso quando um político se envolve, por exemplo, num caso de corrupção, algo nesse sentido, porque ele às vezes está tirando, né, de algum setor que, poxa, o cara está precisando lá na saúde tanto,
né? Nós tivemos casos aí de corrupção durante a pandemia, isso entristece demais, porque pessoas morrendo dentro de hospitais, precisando lá de respiradores, e o cidadão enchendo o bolso de dinheiro sujo, né? Isso, então, é algo que você precisa ter, quando você vai entrar na política, você precisa ter isso em mente. Olha, eu vou entrar para poder trabalhar pelo bem comum, né? Então, assim, eu digo que quando a gente se aproxima do período eleitoral, vou fazer um parênteses aqui rapidinho, toda a ação que a gente faz, muita gente acha que é com viés político, principalmente quando se aproxima do período eleitoral. E eu digo assim, as pessoas não podem olhar dessa maneira. Elas têm que ver que aquela pessoa que vem lutando, né, nós temos lá os outros colegas vereadores também, tem o prefeito, tem o vice, os secretários, todos eles estão ali, creio eu, e eu tenho que crer nisso, né, tenho que crer que eles estão de boa fé, todos ali, todos eles querem o melhor para a comunidade. Então não é porque fulano às vezes divulga algo ou está fazendo algo que necessariamente é a tal da politicagem, né? Porque existe a boa política e existe a politicagem, né? Então, assim, muita gente confunde isso aí. Então muita gente acha que por você estar implementando uma ação ali ou estar fazendo algo é a questão da politicagem. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, a gente precisa ter isso em mente. Entrar ali para fazer a boa política e a questão dos princípios que eu digo é aquilo que a gente aprende dentro de casa e depois a gente vai executar. Com erros e acertos, a gente observa e implementa aquilo que a gente entende ser melhor para a comunidade que te escolheu, que te colocou lá. E falando de futuro, o que o João tem de futuro? Pretende aí na vida política, vida pessoal, mas para o futuro, como é que você enxerga aí o futuro? Marcinho, a gente começou agora na política, eu digo sempre assim, né? A gente vem de uma família que já teve políticos, né? Como já citei aqui, o meu pai já foi político lá em Autônia, hoje eu brinco que ele passou o bastão, né? Então a gente vem numa safra de novos políticos, né? Seja novos políticos no cenário estadual, no cenário federal, você pode reparar que está vindo uma safra de novos políticos. E eu digo assim, com toda a humildade do mundo, mas eu digo que eu me enquadro dentro dessa safra de novos políticos. E a sociedade tem cobrado muito isso. O futuro, lógico que a gente tem que primeiramente observar como é que vai estar o contexto político lá na frente, né? Depende muito de como que a gente vai se portar perante a comunidade. E até eu brinco que o deputado Tião Medeiros, ele usa uma frase assim, independentemente do cargo que você vai querer chegar, você tem que combinar com o povo. Porque quem vai te eleger ou não é o povo, então você tem que combinar com o povo. Então a gente tem expectativas boas aí para o ano que vem. A população de Autônia tem pedido bastante para a gente talvez enfrentar, né, uma nova política aí, um novo, talvez brigar por um novo cargo, né, digamos assim. Mas isso depende muito, né, do grupo, depende de como que isso vai ser conduzido e construído lá no ano que vem. Mas a gente pretende sim se manter na política. Eu acho que a gente ainda tem muito para contribuir, principalmente lá para o nosso município, para a nossa região. E eu espero que no ano que vem, nas eleições, nós possamos ser aí reconduzidos para esse cargo ou para um outro cargo, isso combinando com o povo. Fazendo sempre em benefício da população. Com certeza. Olha, a gente poderia ficar aqui uns 3 dias falando, porque o assunto é muito bom, é um cara bacana. E, João, queria te agradecer pela sua presença, pela disponibilidade, te parabenizar. Obrigado, pelo teu trabalho. Obrigado. Tenho acompanhado, não é porque você está aqui não, se não fosse isso, a gente nem teria conversado de trazer, porque esse é o intuito, volto a repetir, nós temos que fazer também a nossa parte, esse é o intuito do nosso programa, trazer também boas informações e na questão da política divulgar aquilo que é bom também, e você se enquadra nisso. Quero te parabenizar, desejar todo o sucesso do mundo. Obrigado. E já deixar o espaço aberto para você fazer as suas considerações finais, aí deixar uma mensagem para o nosso público. Estamos se aproximando aí do Natal, do final do ano, das festas, e já deixo o espaço aberto e mais uma vez te agradecendo pela participação e pela disponibilidade de estar aqui no nosso programa.
Marcinho, eu que tenho que te agradecer aí pelo convite, né? Como eu disse, tenho acompanhado, né, os outros programas aí que já tiveram, e a gente se sente honrado em receber um convite desse. Poder vir falar um pouquinho do nosso mandato, poder vir falar um pouquinho daquilo que a gente pensa, né, enquanto político, né, também na questão da advocacia e das perspectivas futuras, né? Então a gente, como disse e volto a repetir, quando se dispôs, né, a ser candidato, era justamente nesse intuito. Era melhorar a vida das pessoas através da política. E é isso que a gente tem tentado fazer. Acredito que a comunidade de Autônia tem entendido isso aí. E a gente está aqui para ser cobrado, né? Está aqui para ser, às vezes, criticado também por algo que faça ou deixe de fazer. Mas a gente, com toda a certeza do mundo, durmo todos os dias de cabeça, né, com a cabeça no travesseiro, tranquila, de que a gente fez o melhor que pôde e tem tentado fazer aquilo que a gente se dispôs. Então eu quero já aproveitar também o momento para desejar, né, um Feliz Natal, né, um Feliz Ano Novo, né, para toda a nossa, eu digo para a nossa região, né, porque os municípios também trabalham de forma unida, né, para Autônia, para São Jorge, para Esperança, Pérola, enfim, para toda a nossa região. Desejar a todos, né, um 2024 cheio de muitas conquistas, serão grandes desafios, acredito eu, mas com fé em Deus a gente vai sair vitorioso desses desafios, justamente pensando no bem coletivo. Obrigado mais uma vez, meu irmão, e fiquem aí todos com Deus, contem sempre conosco e precisando, estamos à disposição. Muito obrigado, João. E tendo alguma coisa, alguma novidade, a casa é sua, o espaço sempre vai estar aberto. Agradecendo a você, agradeço também a você que ficou aí até agora. E tenho certeza que vai compartilhar esse conteúdo aí com a família, nos grupos de WhatsApp, dos amigos, enfim. Conta aí com a sua ajuda, porque eu já falei, vou tornar a repetir. Esse projeto aqui só tem sentido se tiver você aí do outro lado. Porque se não tiver você aí do outro lado, não tem sentido nenhum, tá bom? Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a semana que vem com mais um episódio do NPA 360.